Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Conhecer cada vez melhor o cérebro humano continua a ser uma das tendências de ponta da investigação científica, um universo que mais uma vez mereceu destaque no mês da Ciência e Educação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta semana trazemos a este programa várias interrogações. Neste tempo de tantas alterações, provocadas não apenas pelo impacto da pandemia, mas também por uma digitalização acelerada, o que é que isso tudo mexe connosco? O que se passa cá dentro da nossa cabeça? Como é que o cérebro é afetado? Por exemplo, a pandemia vai deixar muitas marcas? E como é que podemos observar essas mudanças do lado de fora, no fundo, do comportamento humano? Nesta Dia da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, convidámos dois especialistas portugueses de referência para um diálogo sobre este tema. Uma conversa à distância hoje com Alexandre Castro Caldas, neurologista e diretor do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, e Maria Luísa Lima, professora catedrática de Psicologia Social do ISCTE. Falemos então do cérebro, o que se passa lá dentro, como se revela cá fora. Bem-vindos, professores Alexandre Castro Caldas, professora Luísa Lima, é um gosto recebê-los. Estamos de novo em versão remota neste programa e até o anfitrião converso convosco a partir de casa. O motivo é relevante para esta conversa porque enquanto me preparava eu vi-me obrigado a um isolamento por teste positivo à Covid-19 e o único sintoma que tenho, que estou a meio do isolamento, é a perda do olfato e o paladar, que é um dos sintomas mais registados em pessoas que tenham contraído a doença e, aliás, mantém-se por algum tempo, mesmo depois de curados. Ora, isto significa que o meu cérebro não processa de alguma maneira a informação que é enviada pelo nariz e pela boca. E, aliás, todos os que já experimentaram esta minha situação é algo estranho, até causa frustração e obriga-me a diversas estratégias de adaptação a essa realidade. Antes de falar deste apagão que eu tenho ou que as pessoas de Covid têm em relação a odores e sabores, professor Alexandre Castro Caldas, eu gostaria mesmo de saber o que é que pensa sobre as marcas que a pandemia deixa no nosso cérebro, esta doença, no fundo, vamos separar a questão do vírus, tendo em conta os diversos estudos publicados ao longo do ano e meio. No fundo, que marcas e quão profundas são essas marcas da Covid-19 neste nosso cérebro humano? Ora, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui também a conversar com a professora Luísa Lima. De facto, a questão que põe, eu acho que é bom esclarecermos bem, porque muitas pessoas sofrem Vamos a isso. desse sintoma. Em primeiro lugar, o problema não está exatamente no cérebro, está nos terminais nervosos olfativos, e que, sendo a porta de entrada da infecção viral das gotículas que estão a voar e que entram pelas fossas nasais, é natural que a infecção mais natural, embora possam entrar por outras vias, podem entrar pelos olhos, podem entrar pela boca também, mas o mais natural é que seja pela respiração, pelas fossas nasais. Nessa altura são os neurónios olfativos os primeiros que são afetados e, portanto, os vírus entram nas células para se replicarem, portanto, usam essas células e essas células deixam de funcionar naturalmente. E, portanto, a informação referente ao olfato não progride dentro da caixa craniana, não chega lá dentro e não chega ao cérebro para ser trabalhada. Agora, o que é que vai acontecer a seguir? O que vai acontecer a seguir é que nós sabemos que estas células da mucosa olfativa, os neurónios da mucosa olfativa, do olfato, são renováveis constantemente, porque existem células germinais que são células um pouco embrionárias, que estão a migrar constantemente para aquela zona, dado que é compreensível que seja uma zona sensível a múltiplas agressões, até que as pessoas fazem diariamente. Os fumadores, por exemplo, que dão cabo do olfato pelo fumo do tabaco. E essas células estão constantemente a ser substituídas. E, portanto, como nesta fase há um ciclo da doença, a certa altura o vírus não permanece mais dentro do sistema nervoso, desaparece das células e acaba a doença, ficam as células que têm que ser renovadas. E esse processo é um processo de regeneração neuronal que não é imediato, que é lento e, portanto, que
as pessoas tenham esperança e paciência, sobretudo resiliência, como se costuma dizer, para que venham outra vez a gostar de cheirar os bons petiscos. Posso dizer também qualquer coisa? Eu não sou uma especialista em cérebro e, aliás, aprendo sempre imenso com o professor Alexandre Castro Caldas e tenho o maior gosto em estar aqui, mas avisei logo que a minha especialidade, eu sou psicóloga social e por isso a minha especialidade é o comportamento e a maneira como os outros nos ajudam a definir o nosso comportamento. E nesse sentido, também gostava de dizer que apesar de muitas coisas se passarem dentro do cérebro, há muitas coisas que se passam entre cérebros das várias pessoas e do que se passa à nossa volta. E relativamente ao olfato e às nossas reações ao sabor e à falta de sabor e à falta de olfato, eu penso que há muitas outras associações que são feitas ao nível do nosso cérebro, e ao nível do contexto em que nós estamos, em que nós conseguimos definir o nosso comportamento por outras pistas que não as pistas que nos vêm diretamente dos nossos sentidos, porque ao longo do tempo há então o olfato é dos tipos de sentidos em que nós temos mais dificuldade em identificar as origens, e grande parte das influências do olfato da nossa vida ocorrem por via inconsciente. Há uma série de estudos sobre, sei lá, a ligação entre o cheiro a limão e os comportamentos de limpeza, que são totalmente automáticos por haver esta associação que foi feita no cérebro, mas que depois tem impacto no comportamento e que nós não temos nenhum tipo de consciência. É muito social tudo isto, professora. Eu espero que seja. Quer dizer, eu leio assim. Não, mas isso já agora então, acrescento, porque o conceito de que no final do século passado foi posto do cérebro social, tem como o olfato um dos pilares que faz falta. Porque, agora, neste momento, o papel social do olfato com o confinamento reduziu-se um bocadinho, porque deixou de ser andar com máscara e tudo isso retira esse contexto. Mas isso, devemos fazer uma reflexão sobre a importância que isso tem, o afastamento que as pessoas fazem umas das outras, sobretudo nas crianças em desenvolvimento, porque todos esses sentidos são muito mais, nas crianças mais jovens, estão muito mais ativos e são muito mais importantes para a modelação depois do convívio social. E é muito difícil de sabermos o que é que vai acontecer se eles perderem isso, até mesmo que eles não tenham perdido o olfato, mas pelo simples facto de não estarem tão próximos das pessoas, estarem mais afastados. Portanto, tudo isso são coisas que estão em cima da mesa, porque grande parte do que está a acontecer com esta infecção está por esclarecer e por descrever. Portanto, estamos todos a aprender muito com isto. Professor, há um aspecto que a mim particularmente me faz muita aflição, porque nós sabemos que as expressões faciais de emoção, não é? Os sinais emocionais são importantíssimos para a aprendizagem das emoções e dos comportamentos de empatia, e o facto de nós, os miúdos, e de nós estarmos com máscara tanto tempo e haver muitas interações que se fazem com máscara, torna a parte aqui dos olhos só aquela que é a única pela qual nós conseguimos ter essas indicações dos estados emocionais. Isso leva, penso eu, a um maior esforço cognitivo e uma necessidade de maior atenção a esses sinais, mas exatamente no caso das crianças, tal como se já viu uma regressão ou um menor desenvolvimento do ritmo de aprendizagem da linguagem, eu penso que também em termos do conhecimento das emoções isso pode ter algum impacto. Acha que sim, professor? Eu acho que pode ter, mas vamos também refletir que quando as crianças fazem o scanning ou
porque estudam a face, os olhos são dominantes na leitura. E, portanto, admito que eles consigam tirar a informação a partir daí. A criança consegue reconhecer os olhos da mãe 9 horas depois de nascer. Portanto, já faz a ligação aos olhos. E depois há uma reflexão também que naquelas culturas em que as pessoas andam a cara tapada, apesar de tudo, há uma relação das emoções. Não poderão não ser exatamente iguais às nossas, mas é possível. E, portanto, digamos que aquilo que nós fazemos quando há uma falta de informação do exterior é tirar o máximo proveito daquilo que existe. Portanto, somos capazes de tirar a partir só da visão. Há estudos vários, por exemplo, um da Lancet em abril, com uma grande amostra, que mostrava que 1/3 destes doentes iriam ter estas sequelas. É garantido que assim seja? Qual é a última investigação que há sobre isso? E eu a seguir gostaria de saber, junto à professora Luísa Lima, também o que é que a comunidade ou a família podem fazer em relação a pessoas que possam ter estas sequelas. Professor, comece por si. A sequela, talvez que é mais complicada, que eu acho que pode perdurar mais, até porque existe com o vírus Epstein-Barr também, é o síndrome da fadiga crónica. O síndrome da fadiga crónica é uma situação desesperante para a maioria das pessoas porque não é bem reconhecida pelos outros e, portanto, as pessoas que estão sistematicamente fatigadas e que estão fatigadas de facto pela infecção, que é talvez dos sintomas que vêm à cabeça. Eu não sei se passou consigo também, mas parece-me que quase todas as pessoas se queixam disso, que se sentem muito mais fatigadas. Esse é que é possível que aconteça, porque pode ter a ver também com o sistema imunológico, portanto, não ser só o sistema nervoso central, mas ser também o sistema imunológico atingido. Outros déficits são, sobretudo, alguns problemas de caráter motor, de movimentos finos, etc., que poderão eventualmente ficar prejudicados, e é difícil de saber da memória, se a memória tem a ver com infecção viral diretamente ou é uma consequência do próprio medo que se criou. Porque essa é outra perspectiva que é importante dizer, é que há sinais neurológicos que resultam do vírus que entra dentro do próprio sistema nervoso e vai afetar as células nervosas, e há outros sinais que não são exatamente resultado dessa ligação biológica direta, mas são resultado de comportamentos e de medos. E não é claro ainda essa distinção, é isso? Não, por exemplo, o que eu tenho presenciado com alguma frequência são as fobias, o aumento enorme de fobias e até fobias delirantes, com delírio persecutório, resultante disto, porque a pandemia criou um medo de um risco invisível e, portanto, não é fácil de perceber completamente o objetivo, porque temos medo de quê? Uma coisa que não se vê, que existe, que as pessoas dizem que existe. E, portanto, o medo desenvolve-se nas pessoas que estão mais, enfim, com uma personalidade mais própria para ter reações fóbicas. E isso tem acontecido imenso. Mas, independentemente de ser biológico ou com origem nesse contexto, as ferramentas de tratamento são as mesmas. Sim, isso com certeza. Também nós não sabemos que a fobia e o delírio podem resultar de lesões do cérebro, mas estes são um bocadinho diferentes, não é a mesma coisa. Agora, é a mesma coisa que se está a discutir também, que são, por causa das crianças estarem todas a ver constantemente os tablets e essas coisas. Aliás, isso tinha a ver também com as emoções. Agora as crianças exprimem as emoções com os bonequinhos amarelos, com um sorriso, e para isso é que são as emoções. Já nem é preciso os olhos dos outros. Mas quando há uma epidemia de tiques nas crianças, porque houve alguém que começou a pôr tiques nas redes sociais e começaram a aparecer uma quantidade de crianças com tiques. Então dizem que é uma doença. Não é o tique da doença do Tourette, que não é exatamente igual a este. Portanto, são coisas um bocadinho diferentes. É preciso distinguir. São parecidos, mas são coisas um bocadinho diferentes. Portanto, estas fobias secundárias são provavelmente diferentes das outras que são psiquiátricas de origem, mais graves.
Professora Luísa Lima, eu lembro-me que na primeira conversa que gravámos neste programa sobre a pandemia, e foi das primeiras, e as pessoas podem consultar essa conversa nos arquivos, foi com o professor Marçal Grilo e consigo, nós falámos exatamente desta questão dos medos e das fobias, como a grande ponto de interrogação sobre o impacto real da pandemia. No fundo, estamos a entrar aqui no seu campo também. Há muito... Houve muito sofrimento, não é? Especialmente nos casos dos jovens, no caso dos jovens pais, que tinham de acumular, tratar dos filhos com o trabalhar no mesmo espaço em casa, estou a falar dos períodos de confinamento, etc., das pessoas menos instruídas, das pessoas mais pobres, etc., houve um grande sofrimento psicológico, isso está registado em muitos casos, que levou muitas vezes, sei lá, a alterações dos consumos alimentares, aumento do consumo de álcool e de medicamentos, maiores sentimentos de solidão, stress, ansiedade, depressão, alguns casos que têm falado até de uma espécie de um stress pós-traumático associado e que tem a ver com estas fobias que o professor Castro Caldas falou, e que foram... e que foram em muitos casos potenciadas por já alguma patologia latente anterior. Porque, sei lá, a saúde mental não é um sim ou não, não é? O saúde mental é um contínuo, que vai desde um estado de bem-estar psicológico, de felicidade, até as pessoas sentirem algum tipo de tristeza, perturbação, etc., mas que ainda não se pode chamar uma patologia, mas depois temos níveis mesmo, então depois de patologia. O que nós encontramos foi, para quase grande parte da população, uma saída deste bem-estar psicológico mais forte, onde está grande parte da população, para um período em que as pessoas mostraram alguns sinais de sofrimento. E depois, com o acabar do confinamento e com a vida voltar, houve muita gente que voltou aos estados anteriores. E, portanto, isto, noutros casos, não. Quer dizer, pessoas em que já estavam, que já tinham patologias anteriores, ou pessoas que estavam muito pouco integradas socialmente, estes casos mantiveram-se e, portanto, nós neste momento vemos na psiquiatria, na psicologia, muita gente a recorrer a consultas por sequelas que têm associado ao Covid e à vivência deste período, porque foi um período que trouxe um enorme sofrimento. Agora, o que a investigação também é muito clara é mostrar isto, que as pessoas que durante os períodos de confinamento mantiveram uma boa integração social, e muitas delas o fizeram através das redes sociais, através dos Skypes, dos WhatsApps, etc., que permitiam que as pessoas mantivessem uma proximidade psicológica apesar do distanciamento físico. Isso fez com que os níveis de sofrimento psicológico fossem mais baixos. Eu estou a falar de sofrimento, não estou a falar de doença, não é? Exatamente. Mas há estudos, professora, mas eu li alguns estudos em que, de facto, vários estudos mostram isso, ou seja, a partilha de experiências através de chamados grupos de suporte, por exemplo, através de redes sociais, existiu e digamos, no início melhorou, de certa maneira, a posição destas pessoas, mas no médio prazo, com a continuada exposição, acabou por resultar no sentido contrário, ou seja, de cavar um pouco mais também algum sentimento negativo do ponto de vista psicológico, exatamente por se estarem constantemente a confrontar com a realidade que os juntava ali. Eu não estou a falar de grupos de apoio, eu estou a falar de famílias, de integração, das pessoas continuarem a frequentar, sei lá, pessoas que faziam atividades corais continuarem a fazer o coro, apesar de cada um estar na sua casa, ou das famílias continuarem a reunir. Não estou a dizer que as pessoas que
não estou a falar de grupos de apoio para a depressão ou para a solidão. Eu estou a falar daquilo que são as nossas redes sociais e da manutenção disso. Mas gostava de fazer uma diferença que eu acho que é muito importante, que é a diferença entre a interação síncrona e a interação assíncrona. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando nós estamos aqui a falar, eu falo, o professor Castro Caldas responde e estamos a partilhar o mesmo tempo. O tempo de algumas redes sociais, como os Facebooks, os WhatsApps e tal, em que eu escrevo agora, alguém me responde 2 horas depois e depois eu vejo qual é a melhor maneira de não ofender a outra pessoa com o que eu estou a dizer e nessa altura é que mando a resposta. É uma falsa conversa. Nós chamamos-lhe conversas do Facebook, assim como chamamos amigos do Facebook. Mas, de facto, nem toda a gente que é nosso amigo no Facebook são nossos amigos e a grande parte dessas conversas não são conversas, porque não têm essa parte de uma interação em tempo real. Há alguma investigação que mostra que, apesar de ter sido muito útil as redes sociais nesta altura, depende de que redes sociais é que estamos a falar e de como é que elas foram utilizadas, porque elas podem ter aumentado os sentimentos de solidão, exatamente se forem formas de relacionamento que não é recíproco e que não é síncrono. E já agora acrescentar que eu acho que há aqui há uma variação de idades que é muito importante ter em consideração, porque há idades que são dramáticas. No envelhecimento foi assustador o que foi o isolamento das pessoas de idade e sobretudo aqueles que estavam em estadios iniciais já de alguma deterioração. Isso foi catastrófico. O que aconteceu. Acelerou as patologias existentes? Exatamente, por falta de compreensão do que é que estava a acontecer. Porque as outras pessoas tinham medo e o medo não era explicado e, portanto, aquilo deu origem a situações muito difíceis de ver. Eu imagino que há outras situações que, do meu ponto de vista, enfim, eu sou mais neurologista de pessoas mais velhas já da minha geração, mas há um período da vida que me interessa particularmente, que é a adolescência, perceber a adolescência, e a adolescência por Facebook é uma catástrofe. Não pode haver adolescência por Facebook. E, portanto, eu tenho imenso medo do que acontece a essas crianças que não passam por essa experiência. Porque a experiência do confronto com os outros e da comparação com os outros é fundamental para o crescimento. Diria que foi uma catástrofe a pandemia para a adolescência? Eu tenho a impressão que se dá atenção para isso, ver melhor esse fenómeno, porque eles podem chegar à idade adulta com alguma falta de informação e nós sabemos que a adolescência, em termos neuronais, é um período muito importante de rearranjo cerebral, sobretudo lobo frontal, em que os processos de inibição e processos de excitação são equilibrados. E o que é terrível em termos do sistema nervoso é que existem janelas de oportunidade para as coisas que têm a ver com a idade. E ou acontece na idade própria, ou se for acontecer mais tarde, já não acontece da mesma maneira. E depois dificilmente se regressa. Um bom exemplo é falar uma língua estrangeira, ou se aprende quando se é pequenino na idade própria e se fica de bilingue, ou se vai aprender mais tarde, fica sempre com um traçozinho de estrangeiro. Portanto, isso pode acontecer noutros domínios do funcionamento cerebral e nós não temos experiência nenhuma do que é que se passou noutras situações em que vivemos isto. Felizmente agora estamos todos muito mais atentos, todos muito mais a olhar para as coisas e a registar mais. E, portanto, pode ser que daqui saia alguma informação. Professora Luísa Lima, do ponto de vista etário, isto bate certo com a sua observação e sobre a literatura que existe, nomeadamente aqui a questão dos adolescentes, que foi bem aqui colocada pelo professor Castro Caldas. Pois, eu partilho totalmente a posição do professor Castro Caldas, mas eu não conheço ainda em estudos que estejam a ser feitos, porque estes estudos com os jovens adolescentes têm de ser estudos longitudinais, não é? Nós não podemos, e portanto eu sei que estão numa série de países a ser feitos,
mas ainda não conheço os resultados, porque, não sei, parece um bocadinho contrassenso, mas é verdade, quanto mais novas as crianças, mais parecidas elas são umas com as outras. E quando chegamos às pessoas da terceira idade, da quarta idade, saber que uma pessoa tem 80 anos quer dizer muito pouco sobre ela, não é? Porque a vida já a moldou de maneiras tão diferentes, que elas são muito diferentes, mas os bebés quando nascem são muito mais parecidos. E, portanto, já se sabe algumas coisas que já estão claras sobre as questões da linguagem nas crianças e o impacto que o Covid teve nisto, mas nos adolescentes ainda não, e nos jovens eu não conheço investigação, sei que está a ser feita, mas está a ser seguindo jovens exatamente, ainda não conhecemos os resultados. Não, há só um dado que a coordenadora da Task Force das Ciências Comportamentais na Covid apresentou, dizendo que há um estudo que teve acesso que mostra que 1 em cada 2 jovens em idade escolar está em sofrimento psicológico. É a única indicação que temos. Pois, sim. É definir o que é isso. Sim, o que estamos a falar tem a ver com essa ansiedade, depressão, etc. Aquilo que o professor Castro Caldas estava a falar é algo de mais grave, no sentido em que estamos a falar de aprender ou não formas de relacionamento com os outros e de construir com os outros formas de estar. E há períodos críticos no nosso desenvolvimento e a construção quer da individualidade que é feita em articulação com a família, com os grupos de amigos, etc., só pode ser feita ao vivo. Não estou a ver como é que possa ser feita por Facebook. Professor Castro Caldas, a aceleração tecnológica que a pandemia motivou, numa tendência que já vinha certamente a deixar, digamos, as suas marcas, o que é que faz ao cérebro humano? O que é que traz esta esta omnipresença do digital tão acelerado, tão fulcral, que requer dos nossos sentidos certamente experiências diferentes do que havia há muitos anos atrás? Eu vejo pessoas com muito medo destas coisas todas. Eu acho que o medo não devemos ter medo, porque também tivemos medo da máquina a vapor e do comboio que andava a 30 km a hora, e portanto nessa altura as pessoas também temiam que fôssemos todos morrer. Mas a verdade é que estamos a falar de construtos humanos, são feitos por pessoas. São feitos por pessoas, têm que ser percebidos pelas pessoas. Portanto, eles são feitos de uma perspectiva de utilização. E, portanto, nós vamos nos adaptar. O que é que pode vir a acontecer? É imprevisível. Há uma coisa que eu acho que vai acontecer, é que nós vamos escrever à mão. Isso, infelizmente, acho que vai deixar de acontecer. Só talvez os chineses, que estão empenhados em desenhar muito bem e têm até o espírito do desenho da letra, é que vão continuar a escrever à mão. Mas isso muda biologicamente o nosso cérebro? Muda porque nós temos uma área específica para a escrita à mão, de que desenvolvemos, porque o cérebro que faz é, se há uma tarefa que seja muito repetida e muito utilizada, é criar-lhe uma zona específica para ser trabalhada da forma mais económica possível. E eu, quando fiz estudos de imagens cerebrais de pessoas que aprenderam a ler depois dos 50 anos, estão a usar áreas completamente diferentes daquelas que se usariam se tivessem aprendido a ler na idade própria. E, portanto, essas áreas vão desaparecer. Vão desaparecer as áreas da escrita. Da leitura talvez não, mas da escrita sim, porque eles passam a ditar. Ditam uma coisa e aparece tudo escrito. E, portanto, ainda por cima com corretor, não tem erros. Ainda por cima. Desaparecem ou ficam adormecidas no nosso cérebro? Como é que isso se processa? Só se voltarmos outra vez a aprender. O cérebro depois aprende outra vez. É muito plástico. O que é a aprendizagem ao longo da vida? É criar áreas para um melhor tratamento da informação. Isto é, nós começamos por trabalhar, a usar muito o cérebro para fazer as coisas. E isso sai caríssimo. A cabeça das crianças e o cérebro das crianças é um desperdício. Em termos para já é muito grande. Tem um cérebro enorme para um corpo tão pequenino. Porque toda a energia está aí para o cérebro. Porque um centímetro cúbico de cérebro gasta mais energia que um centímetro cúbico de músculo. E, portanto, nós temos que
fazer com que o cérebro gaste menos energia. Há umas pessoas que se esforçam por isso, para não gastar muito, para não usar. Mas isso é diferente, Mas aquilo que é importante é perceber, por exemplo, um estudo mais clássico que se costuma citar, até para os alunos, que eles conhecem bem, o Tetris, o jogo do Tetris do computador. Há um estudo feito com a imagiologia cerebral de crianças que começaram a fazer o Tetris e a subida das pontuações. Portanto, quanto mais eficientes eram, menos cérebro ativavam. O que é muito interessante, porque é exatamente isso que deve acontecer. Portanto, ficam cada vez mais especializadas, com áreas específicas para fazer as coisas. E aquilo que nós temos é também uma área específica que nos permite pegar numa caneta e escrever uma palavra para ter a certeza se é com C, se é com dois S. Às vezes temos dúvida e vamos buscar essa memória, que é uma memória motora, que é complementar do resto. Mas quando estamos a estimular as competências digitais, por exemplo, desde tenra idade, e é uma das estratégias de longo prazo que muitos especialistas, do ponto de vista até económico, vão pedindo para implementar na sociedade, como fator até de competitividade económica, enfim, isto está também em vários estudos, estamos a forçar que esse lado do cérebro seja trabalhado desde cedo. Isso para si faz algum sentido? Não, o grande problema destes sistemas é ver, por exemplo, que em Silicon Valley os filhos dos investigadores já não estão a fazer essas coisas. Portanto, eles já perceberam que isso não é grande coisa para eles. Portanto, o que é que estão a fazer? Estão nos métodos tradicionais de aprendizagem, não usam os tablets nem nada disso. Leem livros e escrevem nos papéis, etc. Portanto, eles próprios estão com receio do que é que pode vir a acontecer. Um dos problemas que tem todo este aspecto digital é tirar a capacidade inventiva que as crianças têm, que inventar. E todas estas coisas são opções, não são criações. Aliás, isso está a acontecer em todas as coisas, ver nos jogos infantis e nos brinquedos das crianças. De antes, na minha idade, quando eu era miúdo, era o mecano, que eram peças com parafusos, etc. E nós construímos o que nos apetecesse. Depois apareceu o Lego, e havia peças standardizadas e nós construíamos com aquelas peças o que fosse possível. E hoje já vem lá as peças para fazer aquele modelo. E não é para fazer outras coisas, é para fazer aquele modelo. Portanto, as pessoas criou-se muito mais a ideia de optar entre as coisas do que ter respostas próprias sobre as coisas. E isso é muito mau para perceber o mundo, porque aquilo que as pessoas têm que dizer muitas vezes é fazer uma reflexão sobre aquilo que encontram e dizer isto é interessante, deixa-me cá perceber como é que esta coisa funciona. E se a papinha vem toda feita, nós nunca mais aprendemos nada. Se não estamos motivados para aprender, nunca mais aprendemos nada. Professora Luísa Lima, entra aqui na conversa do digital, por favor. Eu acho que se houve coisa que nós aprendemos com a Covid é da nossa enorme capacidade de adaptação. Foi, em alguns casos, até mesmo comovente ver como nós nos adaptámos a um mundo totalmente antinatural, como foi aquele que nós criámos com o Covid. Dito isto, o digital foi fundamental e cada vez será mais, não vale a pena dizer o contrário. Mas eu acho que há uma parte que tem a ver não com a opção pelo digital, como dizia o professor Castro Caldas, é uma opção, mas pela maneira, não é só ser opção, ser a maneira como os pais, os professores, nós todos, olhamos para essa realidade. Porque a realidade constrói-se, não é? E constrói-se uns com os outros, com o que nós achamos importante e o que é que não achamos importante. E se os pais começam a achar que os tablets são a maneira dos filhos ficarem entretidos e não chatearem, e portanto se isso é uma prática socialmente aceite entre os vários pais, estarem num restaurante com os filhos durante horas a brincarem num tablet.
Os pais também estão um com o outro. Os pais às vezes estão. Se é esse mundo em que se acha normal viver, então as opções são manter isso. Mas as opções também podem ser outras, não é? Podem ser as de usar o tablet, tem imensas coisas ótimas, mas se calhar não deve ser o único brinquedo que as crianças devem ter. Se calhar devem ter regras para utilizar esses instrumentos digitais que façam com que eles não percam as competências de se relacionar com outros miúdos e de resolver problemas com outros miúdos e não apenas os problemas que os construtores dos jogos lhes põem para eles resolverem. Porque o mundo dos jogos e o mundo daquilo que são as tarefas e os skills que são necessários para saltar dos níveis dos jogos em que os miúdos estão ou das séries que estão a ver compulsivamente quase, são muito limitadas relativamente àquilo que o mundo nos pode oferecer. Mas isso está naquilo que os pais acham normal para os filhos. E em situações como as que nós temos de confinamento, em que os filhos ficaram muito mais dependentes das interações com os pais do que estavam antes, não é? Porque, olha, deixaram de ir aos avós, deixaram de ter uma diversidade de contactos sociais que tinham antes, e isso era feito para a própria proteção dos filhos e dos avós e dos tios, não é? Em que as famílias ficaram, de repente, muito mais pequenas. Isso empobreceu imensamente a riqueza e a diversidade que os miúdos podiam ter acesso. E, portanto, isto é para dizer que nós construímos a nossa realidade e que uma coisa é ter disponível o tablet e outra coisa é usá-lo normalmente. E que a nossa, normalmente, quer dizer, como se fosse uma estratégia para ser utilizada permanentemente, e uma estratégia educativa. Eu já ouvi pais a dizer que isso é ótimo, porque assim eles ficam muito mais aptos para o digital, aprendem muito melhor na escola, porque têm muitas coisas a ver com os computadores, que é uma estratégia de justificação, de racionalização de práticas educativas que também temos muito para investigar sobre quais são os resultados que dão em termos, sei lá, de curiosidade. Eu não sei se criatividade, porque eu acho que se pode ser muito criativo nos tablets, mas curiosidade não tenho tanta certeza. E eu acho que a curiosidade é o que move a ciência, pelo menos, sei lá, o nosso desenvolvimento. Mas esse é que é o problema, é que o tablet são os xuxas dos meninos mais velhos, não é? Já andamos a tirar as xuxas aos pequeninos porque depois tem que se tirar, que estraga os dentes. Agora temos que tirar esta xuxa. Não, mas só acrescentar uma coisa, também é um tema de discussão, é que o tablet desenvolve-se muito mais fora da escola do que dentro da escola e, portanto, transforma-se o inimigo da escola, que é um problema complicado. A escola não está a acompanhar este aspecto pedagógico, que é incorporar estas tecnologias normalmente, como se fossem com naturalidade para as aprendizagens. Mas eu nem estava a falar só da escola, da questão digital, por exemplo, com o teletrabalho e outras ferramentas, disseminou-se em todas as classes etárias. E que impacto isso terá? Eu confesso que já estou um bocadinho farto do Zoom. E nós estamos a conversar digitalmente, não é? Pois. Professor, já agora, só para terminar, uma questão talvez um bocadinho voltar a ser técnico, mas tinha esta dúvida relacionada com o cérebro e os tratamentos. Nesta pandemia ouvimos falar cada vez mais nestas vacinas RNA mensageiro. E li também, e gostava de ouvir se é verdade ou não, que também pode ajudar em determinadas formas de certa maneira, proteger, para tratar o cérebro, ou pelo menos para saber mais. Este tipo de tecnologia também ajuda a estudar ou até a tratar o cérebro, professor? Não, é evidente que isto entra dentro de um capítulo da investigação médica em que se estão a desenvolver imensos fármacos com capacidade de modificar doenças genéticas, por exemplo.
E, portanto, está neste momento já não está entreaberta a porta, já está escancarada, porque já existem muitas substâncias que são capazes de, por esta via, de introduzir tratamentos nas pessoas. E, portanto, essa parte foi de facto importante desta corrida às vacinas e a competição que existiu em relação a isso. Porque vão surgir muito em breve muito mais fármacos que vão mexer na estrutura celular de uma forma diferente, deixando de mexer nas formas tradicionais e passando a mexer de uma forma mais definitiva. Há doenças genéticas hoje que, se forem tratadas precocemente, podem-se travar, a evolução pode-se travar. E isso é muito importante para a investigação neste domínio. Com exceção de algumas cuja cura não existe, ou seja, o Alzheimer, o Parkinson? Nós podemos modificar a mensagem que daí vem. Agora, quando não temos nenhuma pista, temos algumas pistas, mas não são suficientes para podermos fazer intervenções interessantes. Por fim, professora Luísa Lima, as vacinas também estão a dar cabo da cabeça a muita gente, ou pelo menos a ser também dor de cabeça a muita gente. É um fator que a surpreende ou não? Não sei o que quer dizer com as vacinas estarem a dar... Era uma ironia, professora, mas eu posso tentar expandir, no sentido de passou a ser um tema, uma arma de combate à pandemia, passou a ser motivo de problemas de relacionamento, de disrupções, de comportamentos até de oposição, de rejeição, até de violência, perfeitamente conscientes e não apenas e só motivados por razões biológicas. Pois, nós em Portugal não tivemos muito isso, não é? Nós em Portugal tivemos um comportamento cívico relativamente à vacina, que está associado à confiança que temos no nosso Serviço Nacional de Saúde e uma maior confiança que temos do que outros países nos cientistas e nos médicos. E, portanto, temos esta grande taxa de adesão às vacinas e portanto, neste caso, houve algum esboço de protesto, mas foi uma coisa que teve um significado muito pequeno comparativamente com aquilo que se passou, por exemplo, em Inglaterra ou na Holanda ou na Bélgica, onde vimos ainda este fim de semana uma série de protestos. Estamos a ver disso que estava a falar antes, de que as posições das pessoas são construídas com base nos seus valores e da maneira como elas olham para o mundo, e por isso façam uma coisa nova como a vacina, ela é integrada naquilo que são o resto dos valores das pessoas. E, portanto, as pessoas com níveis mais baixos de adesão às vacinas, as pessoas, os antivaxes, na linguagem anglo-saxónica, têm níveis muito mais baixos de confiança na ciência. Nós fizemos um estudo com um grupo de ingleses em que vimos isso, em que o nível de adesão às vacinas estava claramente associada com a confiança na ciência e com a confiança política. E, portanto, há uma parte importante de literacia, não é? As pessoas que sabiam mais também podiam, ou que sabiam, quer dizer, neste caso, as questões da literacia não eram tão importantes como as questões da confiança. Encontrávamos pessoas muito anti-vacinas, quer com muita literacia, quer com pouca. O que era mais preditivo era exatamente o nível de confiança na ciência e o nível de confiança político. Portanto, é uma posição que é construída a partir de outras posições que as pessoas têm e no caso da adesão às vacinas, também vimos uma coisa interessante, que era as pessoas consideravam as vacinas, sei lá, de origem europeia mais confiáveis do que as vacinas de origem chinesa ou de origem americana. E os ingleses confiavam mais na vacina da AstraZeneca, que foi desenvolvida também pela Universidade de Oxford, do que nas outras. Portanto, o próprio nacionalismo, as pessoas mais nacionalistas, confiavam mais na vacina do seu país do que nas vacinas dos outros.
Isto para lhe dizer que a posição relativamente às vacinas não é uma questão normalmente de literacia. As pessoas não vão estudar, a maior parte das pessoas, quais são as bases das vacinas ou os estudos que são feitos sobre a segurança ou a eficácia das vacinas para terem uma posição favorável ou contra. As pessoas vão utilizar outras coisas que já sabem, outras posições que têm, outras atitudes sociais e políticas que têm, para construir a sua ideia sobre a vacina. Dito isto, também acho que houve, com o Covid, um aumento dos conhecimentos das pessoas sobre, de uma maneira geral, o que é uma vacina, o que é um vírus, como é que se transmite, etc., que eu espero que tenha consequências no futuro em termos, sei lá, de nós passarmos a usar mais máscara quando andamos constipados, para não andarmos a tirar a constipação para cima das outras pessoas, ou desinfetar mais as mãos, ou lavar mais as mãos, como fazíamos antes. Muito bem, muito obrigado, professores Maria Luísa Lima e Alexandre Castro Caldas, nesta edição da Capa à Contra Capa, a parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta é uma conversa que está disponível na íntegra nas plataformas digitais habituais, em podcast, nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O da Capa à Contra Capa é um programa semanal com o genérico original de Mário Lajinha, esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Regressamos então na próxima semana com outro tema para a conversa.